Doutora Maria Clara, uma das responsáveis pela organização desta exposição, não é verdade? Poderia explicar-nos sucintamente do que é que consta? Bom, esta exposição pretende fazer uma abordagem de como era o Concelho há 500 anos, o Concelho de Alhos Vedros. Abrangia um território que corresponde atualmente ao Concelho da Moita e Barreiro, com exceção de Coina. Tinha uma população de 318 moradores e depois passa para a questão do senhorio, da Ordem de Santiago, uma vez todo o território estava sob a jurisdição da Ordem. Faz uma pequena abordagem como era feito a administração municipal, portanto a Câmara era constituída por 3 elementos, 2 juízes ordinários e 3 vereadores, 5, portanto eram 5 elementos, e depois passamos para as atividades económicas, e dentro das atividades económicas destacamos a cultura da vinha, que foi muito importante, a construção naval, a salicultura, que foi tão importante quanto a agricultura, neste caso quanto a vinha, a pecuária. Além disso, temos depois os fornos do biscoito, que foram um dos empreendimentos industriais que teve uma grande importância na produção do biscoito para abastecimento das guarnições e das navegações das armadas que partiam para a Índia, para o Brasil e inclusive para o norte também da Europa. E a olaria, portanto, que também complementou, portanto, a produção, uma vez que fornecia as formas do biscoito em Val de Zebro. Além dessas peças cerâmicas, houve outras também que foram muito importantes, que são chamadas o pão de açúcar, formas de pão de açúcar, que se destinavam essencialmente aos engenhos de açúcar, portanto, na Ilha da Madeira. E terminamos com o património, portanto, manuelino, depois das diferentes atividades que de facto tiveram grande importância no Concelho, terminamos com os testemunhos patrimoniais ditos manuelinos no Concelho, que não sendo muitos, mas têm alguma relevância e são de grande interesse patrimonial. Na altura em que foi atribuído o foral, temos então um Concelho de Alhos Vedros muito importante. Essa queda vai se dar quando? O Concelho vai perdendo, digamos, a sua importância ao longo dos séculos. Portanto, digamos que ele atinge o seu auge precisamente no século XVI e começa em 1521 o território correspondente à Vila do Barreiro, portanto é-lhe retirado e passa a vila, portanto é atribuída a Carta de Vila ao Barreiro e à autonomia municipal, e depois mais tarde segue-se o lavradio, portanto no século XVII, em 1691 a Moita, e assim, portanto, vai ficando um concelho cada vez mais pequenino no seu território, até que em 1855, portanto nas reformas liberais, é efetivamente extinto para não mais ser reabilitado, mas de facto no século XVI era um dos maiores concelhos da margem sul e com uma grande importância em termos económicos, que depois vamos ver, das quais os fornos do biscoito que estavam e que dentro do termo de Alhos Vedros e que foi até ao século XIX, portanto uma vez que a Vila do Barreiro era uma circunscrição muito pequenina, e a construção naval. Portanto, nós fomos aqui as estruturas de apoio para que a expansão fosse possível, porque se calhar 100 homens que foram fornecidos para as tripulações, sem o biscoito, com certeza que as navegações não teriam o sucesso que tiveram, e é de facto esta importância histórica de Alhos Vedros e que lhe deve ser dado a relevância, e deixo aqui até porque não um museu que tivesse esta memória, não é? Porque nós fomos bases de apoio para que a política expansionista fosse concretizável.